Bom, avançando, Jesus morre, né? Jesus foi crucificado, e aí o cristianismo começa a avançar. E é impressionante que o cristianismo ele não parou de crescer em nenhum momento, e o pessoal estava usando o cristão como tocha no pátio do império. E é coisa de Deus mesmo, porque não tem explicação. Porque as arenas, né? As pessoas eram colocadas ali devorada por feras, sabe? E era tudo ali estatizado. Era o Estado que bancava a perseguição. E foram muitos anos, um imperador atrás do outro. Um imperador, entrava imperador, saía imperador. Tivemos ali Nero, suspeito, gente, de pôr fogo em Roma. Nunca foi encontrado nada assim que provasse que Nero, né, colocou fogo em Roma, mas a suspeita não deve ser à toa, né? Mas enfim, a gente chega em Constantino. E aí Constantino, ele tinha uma mãe que era cristã. Isso. E em batalha, ali ele teve uma visão, uma iluminação divina, e ele pintou ali no escudo dos soldados uma cruz. E ele venceu a guerra. E Constantino se converteu. Isso, a partir disso ele foi impactado, né, com essa visão espiritual que ele teve. E ele não só se converte ao cristianismo, né, mas aí é o período que a igreja vai... Então aí a igreja ela passa a ser a religião do império, cara. Oficial do império. Promulgado em 13 de junho de 313, foi um documento proclamatório no qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação aos credos religiosos, acabando oficialmente com toda perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos, né? Então ele foi o primeiro imperador cristão de Roma. É uma diferença muito grande, porque antes de Constantino as reuniões eram secretas, 100%. Eram nas casas das pessoas, 2 ou 3 ali de madrugada para ninguém ouvir. Agora não. O imperador ele não ia participar de uma reunião numa casa simples. Teria que ser construídos grandes templos para comportar o imperador, o império. Porque agora nós temos política, né, envolvida no cristianismo. Eu acho que esse é o principal impacto. A igreja, conforme o tempo, ela vai se acomodando com aquela riqueza. Ela vai gostando daquele poder de falar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Porque vale ressaltar para quem nos assiste que a igreja católica ela passou a ser a única religião. Era proibido qualquer outro tipo de religião. Então já o cenário é totalmente diferente da Roma que Jesus veio pregar. Porque a Roma que Jesus veio pregar, havia uma pluralidade. Havia, como eu falei, agora era a religião do Estado. Agora o Estado era cristão. Positivo nisso, e eu até anotei aqui para compartilhar, né? Fim das perseguições ao cristianismo. Primeiro, foi ótimo. Não são mais torturados e martirizados, têm seus bens devolvidos, têm liberdade de se reunir em locais públicos. Agora ser crente não é um ato de coragem, mas conveniência. Sim. Uau, entende? Bom, mas aí a gente chega na Idade Média. Antes da Idade Média a gente teve períodos obscuros ali, né? Guerras dos 100 anos, tivemos a peste negra dizimando a Europa ali, né? Só que aí a gente chega ali na Renascença, né? Renascença, arte, pintura, né? Michelangelo, Donatello, muitas flores. Só que a igreja entrou nessa onda também, né? Só que toda essa arte, se você pegar para ver as igrejas da Itália, são lindas. Ótimas esculturas, vitrais maravilhosos. Só que toda essa arte custava dinheiro. E aqui a gente não pode deixar de falar das indulgências. Quando Martinho Lutero ele pregou as teses ali na porta da igreja, tinha todos esses problemas, mas eu acho que o que mais pesava era a corrupção mesmo financeira. Porque Martinho Lutero ele acreditava que se um homem, um papa, tinha o poder de tirar uma pessoa do purgatório, ele não devia cobrar para fazer isso. E aí ele pregou as 90... Quantas teses são mesmo? 95 teses na porta da igreja. Só que a igreja não reagiu bem, né? A igreja queria que Martinho Lutero se retratasse publicamente. A igreja não queria nem abrir um debate. E aí Martinho Lutero ele foi perseguido, cara. Foi perseguido, teve que fugir, chegou até a ser dado como morto. E ali a reforma dele começou na Alemanha. Só que quando a gente fala de reforma, dá a entender que
Martinho Lutero, ele encabeçou a reforma protestante. Mas não teve uma reforma, foram várias. Enquanto Martinho Lutero estava ali na Alemanha, né, contestando a igreja, John Hus já tinha sido queimado já. Há muito tempo, numa fogueira lá. Entendeu? Já tinha o povo ali da Boêmia e Morávia que já tinha sido um povo refugiado, que já tinha se refugiado na Alemanha, que já estava ali. Então, já tinha algumas igrejas crescendo fora do molde da igreja católica ali. Já tinha algumas igrejas com esse pensamento reformista seguindo o seu próprio caminho. Fala um pouco sobre isso. Então, assim, pegando um pouco dessa parte do Martinho Lutero e como que ele se posiciona, tem um texto que é muito mencionado, que é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem os escritos, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E essa frase, o justo viverá pela fé, foi uma metanoia na mente de Martinho Lutero, quando ele vai ver ali os enviados, né, da Igreja Católica para aumentar a cobrança das indulgências. E por não se conformar, ele vai colocar essas teses, inclusive tem até uma particularidade nisso, que ele vai fixar elas no dia 31 de outubro, justamente porque no dia seguinte as pessoas iam para a igreja, que é o dia de Todos os Santos. Então ele fez meio que uma publicidade no Jornal Nacional da época. Era muito afrontoso. O que ele fez foi sensacional. Não é que eu chamo ele de brabo. Ele era brabo mesmo. E é engraçado porque o Martinho Lutero, ele teve uma conversão um pouco curiosa, né? Ele era um homem medieval, né? Idade média. E começou a dar uma chuva, um toró, como a gente conhece aqui, e por algum motivo ele achou que ele ia morrer, cara. É verdade. Ele achou que ele ia morrer. Ele era um monge. E aí que ele resolve entregar sua vida, né, pra Deus, né? Ele faz um voto ali, acho que sem saber muito bem o que ele estava fazendo, e ele fala: se eu sobreviver hoje, eu vou me entregar aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. E quem diria, né? O cara virou A gente tá falando do cara aqui 500 anos depois, mano. Isso que é incrível, né? É incrível porque, assim, pra época, você romper essa bolha, você romper essa hegemonia, pra mim tinha que ser algo muito de Deus, muito espiritual, sabe? Pra pessoa realmente se ligar que tinha algo errado no meio daquele sistema. E ele era uma pessoa que, querendo ou não, ele tinha acesso às escrituras. É importante esse ponto, porque você que está assistindo, de repente você pode estar pensando: poxa, mas ninguém achava estranho, né? Não, porque as pessoas elas não sabiam ler, elas não tinham acesso. Não era comum as pessoas lerem a Bíblia. Elas dependiam de um sacerdote, de um papa, e elas acreditavam naquilo que elas ouviam, elas não tinham acesso. Hoje você está aí na sua casa, no seu próprio celular, você pode pegar, abrir uma aba e abrir a Bíblia e ler o que você quiser. Na Idade Média não era assim. Então as reformas, elas dependiam desses homens. Esses homens tinham que se rebelar. Só que o império era um império, não era uma democracia. Quando o Martinho Lutero ele veio com essas ideias aí meio atravessadas, automaticamente, no dia seguinte, o pessoal já estava na porta dele já. E aí, mano, qual que é? Então, tem uma outra coisa importante que você comentou aqui sobre a Renascência, né? E essa fase da Renascência, ela tira das mãos da igreja as 5 áreas que ela dominava, que é a economia, através da criação da burguesia, a área das artes, aí vem Michelangelo, Leonardo da Vinci, a ciência, né, com o Leonel Copérnico, né, a Terra não é o centro, mas o Sol é o centro, que essa é uma outra parada doida, que é um outro cara que tentou fugir da bolha, da hegemonia da igreja, e que no fim das contas, por medo de morrer ali, ele fala: não, tudo bem então, mas eu continuo acreditando na minha tese, mas já que a igreja pode me prender, pode me matar, então eu volto atrás. E a outra esfera também que vem com a Renascença é a política, né, com Nicolau Maquiavel, escreveu O Príncipe, que também é um baita de um livro bem conceituado até hoje, e que vai realmente romper com essa bolha. Então Martinho Lutero, ele faz parte dessa onda da manifestação de Deus para quebrar essa igreja que não tinha nada a ver com a igreja primitiva, nada a ver com a igreja de Paulo, com a igreja de Pedro, né? E quando ele vai ali, ele vai fixar suas teses, ele é chamado
por uma comissão, né, enviada pelo Papa, e esse júri vai falar para ele, olha, Martinho, você vai ter que negar tudo isso e tal. E ele não nega, cara. E isso que é o mais incrível, porque ele é o primeiro de todos os outros anteriores a ele que tentaram de alguma forma quebrar essa bolha, essa hegemonia. Ele é o primeiro a, na frente de uma comissão da Igreja Católica, olhar e falar assim, eu não volto atrás, eu tenho convicção das minhas teses. E quando ele sai ali dessa reunião, ele é capturado, mas de vez de ser capturado pela Igreja Católica, ele é capturado pelos seus amigos, é levado para um castelo. Castelo, ficou lá refugiado. Ficou refugiado, mas trabalhando muito, né? Mas ele porque enquanto ele estava refugiado, que ele traduzia, né? Ele traduzia alguns escritos para alemão e tem o poder da imprensa, né? Porque ele publicava na imprensa os pensamentos dele ali, né? Inclusive era um dos pioneiros, vamos dizer assim. Ele era. Mas o cara era tão debochado que quando ele recebeu a notificação da Igreja Católica ali, ele falou, você tá errado isso aí. Ele queimou na praça, meu. Uau, ele queimou em praça pública. Ele tinha muita convicção do que ele estava fazendo e muita confiança em Deus. A reforma, né, por sua vez, trouxe o fomento e o desenvolvimento do mundo moderno, tal como conhecemos hoje. Gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, como a liberdade do indivíduo, a igualdade, o nacionalismo e a democracia. Aconteceram também mudanças nas leis, no casamento e na família. Ainda o movimento missionário decorrente direto e indiretamente da Reforma Protestante, juntamente com a reação católica romana, influenciou de forma profunda o novo mundo que estava prestes a surgir com novos conceitos e instituições na educação, governo, saúde, literalmente, até os confins da terra. Então, cara, a reforma é tudo hoje. Não tem como você chegar num campo acadêmico e falar que o cristianismo não contribui em nada, porque literalmente ele contribui muito. Tudo. Se você pode entrar numa sala de aula, se você pode debater qualquer tema, lembra que alguns homens de Deus oraram no passado e causaram isso que a gente pode ter hoje. Outros morreram. Outros não, muitos, né? Muitos morreram, né? Porque como a gente falou aqui, era uma guerra civil, né? A Europa ali, a Igreja Católica sempre foi muito selvagem nessas incursões, né? Era fogueira, queimava todos os opositores, tortura, né? Métodos de tortura muito criativos. O filme do Show de Truman, ele vai trazer um pouco dessa essência, o homem aprisionado, controlado, e a maior demonstração de que o ser humano não foi feito para ser controlado, não foi feito para ser aprisionado, sabe? É um bicho selvagem, tem que estar solto, cara. Caramba, que reflexão maravilhosa. E eu acho que é com base nessa reflexão da reforma que nós temos que tratar hoje, para não cair nesse erro, cara, de ficar aprisionado, preso, sabe? Nós temos que entender que Deus nos trouxe liberdade, cara. É um clichê de sociologia, né? A sociedade que não conhece sua história tende a repeti-la, né?